para a nossa conversa, para o nosso diálogo, se eu destruísse, eu, Carlos, destruísse a estátua de Moisés, de Michelangelo, eu incorreria num crime, porque eu estaria danificando um patrimônio alheio. Se o próprio Michelangelo destruísse a estátua que ele mesmo criou, ele não estaria fazendo nenhum tipo de mal, é a criação dele. Ele a criou, ele a destrói quando quiser. Nós temos que entender que Deus é o doador da vida. Ele nos criou e ele não está sob a obrigação de nos manter vivos. Nem mais um minuto, um segundo, uma semana, podemos ou eu posso cair duro aqui, morto neste exato momento, e ele não cometerá nenhum tipo de injustiça porque ele é Deus. Ele deu a vida e ele mesmo a tira. Isso está presente na Bíblia. No que tange aos cananeus, eu creio que 3 elementos importantes. O reverendo tocou, acho que, en passant por cima desses assuntos, mas quem eram os cananeus, por exemplo? Né? Eram pessoas que desprezaram a longanimidade de Deus e cujos pecados atingiram o máximo de incorrigibilidade ou intolerabilidade, criando aqui um neologismo. Quando nós olhamos para Gênesis 15, versículos 13 a 16, eu acho que nós entenderemos melhor. E se você me permite, eu gostaria de ler o trecho. Né? Porque não se encheu, lo shalem, em hebraico, né? Ainda não se completou a medida da iniquidade, a palavra hebraica avon, ou seja, a culpa, a punição da iniquidade dos amorreus. Os amorreus eram subgrupos de cananeus. Então, eu entendo, na minha leitura desse texto, Deus, na sua presciência, uma subcategoria da sua onisciência, ele previu que, passados quase meio milênio, 430 anos, os cananeus eles viveriam na terra e eles não se arrependeriam dos seus pecados. Então, veja que Deus não deu pouco tempo para eles, não. Deus foi tão longânimo que Deus lhes deu 430 anos de tempo para se arrependerem dos seus pecados. Raabe se arrependeu e, portanto, ela, sua família e seus demais parentes foram salvos, porque acolheram bem os espias. Então, a notícia da abertura do Mar Vermelho e tudo mais havia chegado a Canaã naquela época. Então, todos os cananeus e os demais grupos poderiam ser poupados se arrependessem dos seus pecados. Então, são pessoas que tiveram tempo para se arrepender e não se arrependeram. Primeiro ponto. Além disso, eram pessoas que praticavam os pecados mais bárbaros. Quando vamos para Levítico 18, por exemplo, Levítico 18, 20, praticavam adultério. Até aí, o pastor vai falar, poxa, mas então, hoje todos praticam, poderiam fulminar todos. Mas tem mais. Sacrificavam seus filhos a Moloque, Levítico 18, 21. Praticavam a homossexualidade e a zoofilia, o bestialismo, Levítico 18, versículos 22 e 23. E eram também idólatras. Segundo o falecido arqueólogo americano William Foxwell Albright, Anat, esposa de Baal, uma das divindades, ou duas das divindades cananeias, né, ela era vista como a deusa do sexo e da guerra. E ela pisava no sangue das pessoas de maneira que sangue vinha até os seus joelhos. E ela era conhecida por usar uma guirlanda ou um colar repleto de crânios dos povos conquistados. Então os cananeus eles eram absolutamente violentos. E isso é interessante que tem um texto no Novo Testamento, em Hebreus 11, que nós com frequência esquecemos quando lemos esse episódio da matança dos cananeus. E que é importante. Hebreus 11, 31, justamente naquele texto da chamada Galeria dos Heróis da Fé, popularmente, ele vai dizer o seguinte: pela fé, Raabe, a meretriz, ou a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, com os cananeus, né? O texto grego, apeitessa assim. Ou seja, e o verbo ele aparece no particípio. Pessoas que estavam sendo desobedientes ou estavam sendo incrédulas, porque o verbo grego apeithel, ele significa tanto desobedecer quanto ser incrédulo. E o fato dele estar no particípio aponta para uma ação contínua realizada no passado, ou seja, enquanto Raabe se arrepende e crê, e ela e sua família eles são salvos, os cananeus eles estavam sendo desobedientes, estavam sendo incrédulos. Por isso Deus os pune.